Paz do Senhor Jesus, queridos, seja bem-vindo a mais um devocional Graça Abundante. Diante de uma poderosa palavra, vamos ser edificados e convido a você aí ficar até o final e entender e compreender aquilo que Deus quer falar contigo. E a pergunta que eu quero fazer para você antes de iniciar essa palavra é: convencido ou convertido? Muitas pessoas são convencidas a pensar como determinada religião, são convencidas a pensar como determinados líderes e são ambientalizados a construir um pensamento diante do seu ciclo social, convencidos através das amizades, convencidos através do ciclo social a qual eles vivem, mas não têm intimidade com o Senhor, não se relacionam com o Senhor. Então, nós vamos discorrer essa palavra e entender a diferença de um e de outro. Mas antes eu convido você a permanecer conosco até o final e se inscrever em nosso canal se você não é inscrito, a dar um joinha aí, curta e não esqueça de compartilhar para que mais pessoas possam ouvir essa palavra. Salmos de número 78, versículo 34. A palavra do Senhor vai nos dizer: sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam. Com fervor se voltavam de novo para ele. Lembravam-se de que Deus era sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca adulavam e com a língua enganavam. O coração deles não era sincero. Não foram fiéis à sua aliança. Veja aí, irmãos, o Salmo de número 78, o Salmo escrito pela família de Asaf, vai relatar a história de Israel. E a história de Israel nós sabemos que consiste em altos e baixos. Ao discorrer o Antigo Testamento, nós vamos ter a percepção do quanto esse povo pecou contra Deus, do quanto esse povo distanciou de Deus, mas todas as vezes que a disciplina do Senhor alcançava esse povo voltava-se para Deus, Deus ia lá, socorria, fazia milagres, fazia maravilhas e logo já se esquecia de Deus novamente. Ao discorrer o Antigo Testamento, nós vamos para o livro de Juízes, por exemplo. O livro de Juízes é o livro que mais retrata esses altos e baixos de Israel. A Bíblia fala que enquanto o povo distanciava de Deus, Deus levantava os filisteus, Deus levantava os midianitas contra Israel, e de repente Israel se voltava para Deus novamente, ou buscava a Deus, e aí Deus levantava um libertador, mas logo Israel abandonava Deus novamente, e assim por diante. Era algo que recorrente. Israel, no meio do deserto, caminhou, e enquanto Deus mandava o maná, eles davam glória, passavam um tempo já, enjoavam do maná e voltavam a murmurar novamente. Ao herdar a terra prometida, foi consistente esses altos e baixos de Israel. Adoraram a Baal, adoraram a outros deuses, e no período em que eles eram castigados, no período em que outros povos se levantavam, no período em que eles passavam a contemplar a dor, no período em que eles contemplaram o cativeiro, eles se voltavam para Deus novamente, e Deus socorria, e Deus libertava, e Deus transformava a situação que eles estavam vivendo. Mas o Salmo de Asaf relata algo muito forte aqui. O que eles dizem? Que o povo adulava, que o povo buscava, mas não com um coração sincero. O que fazia o povo buscar Deus, o que fazia o povo se voltar a Deus é simplesmente por compreender que Deus era o seu socorro, que Deus era o seu refúgio. É por entender que Deus poderia tirar eles daquela situação. O fato deles buscarem a Deus não é por aquilo que Deus era, mas é por aquilo que o Senhor poderia proporcionar a eles. Não buscavam de um coração sincero. E hoje, nos dias a qual nós vivemos,
principalmente em determinadas religiões, pessoas são convencidas, irmãos, a buscar a Deus. Em algumas religiões, são convencidas a buscar ao Senhor por benefício próprio. Aquela famosa teologia da prosperidade, em que as pessoas vão à igreja, em que as pessoas buscam a Deus por aquilo que Deus pode proporcionar, oferecendo carro, oferecendo casa, oferecendo bens materiais. E assim as pessoas adentram dentro de um templo, passam a buscar a Deus por benefício próprio, não por aquilo que o Senhor é, né? São convencidas a buscar ao Senhor por benefício próprio, ou seja, a pessoa encontra um caminho fácil para realizar os seus desejos, os seus sonhos, enxergam Deus como um gênio da lâmpada. Existem outras determinadas religiões em que colocam medo nas pessoas. Ou você faz isso, ou você vai para o inferno, ou você faz aquilo, ou você vai para o inferno, e começa a convencer as pessoas a pensar como elas, a pensar como aquela determinada religião, e as pessoas são convencidas a agir como eles, a pensar como eles, mas não por aquilo que o Senhor é, não por um encontro com o Senhor, mas foram convencidas a pensar igual a outros. E muitos cristãos, podemos dizer assim, muitos que creem em Deus, acabam que ambientalizando ou sendo ambientalizado a pensar de uma forma religiosa. O que nós mais vemos hoje é a religiosidade, irmãos. E para ser sincero, nada difere do farisaísmo. Nada difere daqueles que perseguiram a Jesus na época que o Senhor estava na terra. Porque eram homens que se diziam homens de Deus, eram homens que tinham acesso às escrituras sagradas, eram homens que se diziam santos, e esses eram que tinham mais distância de Deus. E esses homens, perante a sociedade, eles ensinavam na sinagoga, e no ciclo social a qual eles viviam, eles convenciam os demais da sociedade a pensar como eles. E aqueles que não pensavam igual era pecador, era errado. E é por isso que Jesus foi crucificado. E hoje nós vemos muitas pessoas sendo convencidas a pensar como determinada religião, são convencidas a pensar como líder, são ambientalizadas pela religiosidade, mas não têm tido um encontro com Cristo. Essa é a diferença, irmãos, do convencido e do convertido. O que é a conversão? A conversão é um exemplo de Paulo. No período em que ele começa a perseguir a igreja, ele vai até a cidade de Damasco e a caminho de Damasco ele tem um encontro com o Senhor. A partir deste encontro com o Senhor, ele deixa de ser um fariseu, ele deixa de ser um perseguidor e passa a ser um apregoador do evangelho, ele passa a ser um servo de Cristo. Alguém que ouviu a voz do Senhor, alguém que teve um encontro com o Senhor, alguém que alcançava intimidade com o Senhor, alguém que diz tudo aquilo que eu tinha eu reputei por perca, é alguém que diz assim, agora já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus, a qual deu a si mesmo por mim. É alguém que disse assim, porque o amor de Cristo nos constrange, porque se um morreu por todos, convém que todos venham a morrer. As palavras de Paulo demonstram as palavras de alguém que está convertido, de alguém que teve um encontro com Deus e passou a se relacionar com o Senhor. Alguém que está sendo moldado, alguém que está sendo transformado, não por relacionamento com pessoas, mas pelo relacionamento com Cristo. Então entenda a diferença do convencido com o convertido. O convencido, ele é convencido a pensar como religioso, ele é convencido a pensar como outras pessoas. Através de relacionamento que ele constrói na sua vida com pessoas religiosas, com líderes ou numa determinada religião, ele é convencido a pensar igual, de acordo com o ambiente em que ele está vivendo. Mas o convertido, ele não é moldado, ele não é transformado com relacionamento com homens.
O convencido, ele é moldado, ele é transformado pelo relacionamento que ele possui com Deus. O convencido, ele entende aquilo que é certo e que é errado pela palavra de um líder. O convertido, ele tem a compreensão do que é errado, do que é certo, porque ele é direcionado e guiado por Deus, porque ele possui um relacionamento com o Senhor. Então entenda uma coisa, que não sejamos como o povo de Israel, que buscam apenas com palavras bajuladoras, mas o coração não tem sido sincero. Por quê? Porque o nosso coração está distante de Deus, porque não relacionamos com Ele, relacionamos apenas com a religião. O Senhor nos convida a nos relacionar diretamente com Ele, porque o véu que nos separava se rasgou de alto a baixo no momento em que Cristo deu a vida por nós. Temos o livre acesso a Deus de compreender aquilo que Ele quer e requer de nós. Temos o livre acesso a Deus a ter um relacionamento com Ele e ser convertidos, moldados e transformados por esse relacionamento. Amém? Que o nosso coração possa ser sincero e íntegro perante Deus, porque o amor de Cristo nos constrange. A partir do momento que você entender que um justo, imaculado, sem mancha, sem pecado, entregou a vida em seu lugar, você vai passar a construir um relacionamento com Ele. Amém? Deus abençoe sua vida e que a graça abundante de Deus caminhe contigo.